Para quem ainda não fez os exercícios, começa hoje os exercícios da consagração. Eu não vou demorar, tá? Prometo. Para não ficar muito tarde. Mas eu quero pegar com vocês aqui a leitura dos exercícios, que está na página 176, a partir do número 227. Acho importante lermos aqui. Consagração depois dos exercícios preparatórios, que começa hoje. Essa devoção particular da entrega total não está erigida em confraria, embora isso fosse de desejar. Ora, aqueles que quiserem seguir essa devoção, primeiro empregarão pelo menos 12 dias a esvaziar-se do espírito do mundo, contrário ao de Jesus Cristo, conforme já disse na primeira parte dessa preparação para o reino de Jesus Cristo. Depois empregarão 3 semanas em encher-se de Jesus Cristo por meio da Santíssima Virgem. Então, assim, o que ele coloca é o seguinte: vai fazer esse exercício, se esvaziar a nossa alma de todo apego mundano e aí colocar o Espírito de Cristo. É isso que tem que fazer. Em resumo, poderia ser desta forma: eu mando o diabo embora e convido Cristo para morar. Seria isso. Durante a primeira semana, aplicarão todas as suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmos e a contrição de seus pecados. Farão tudo em espírito de humildade. Olha só, não é só recitar as orações nesses dias preliminares. Olha só a importância. Pedir o conhecimento de si mesmos e a contrição dos pecados. Então veja só, que não é bom a gente pegar agora a fórmula da oração e fica rezando, sem ter essa ideia. O que seria o autoconhecimento? É reconhecer o meu nada perante Deus, e que se eu não tiver Deus na minha vida, eu estou condenado no fogo do inferno. Esse é o conhecimento que temos que ter. Mas entre o conhecimento e a prática existe um abismo. Todo mundo já sabe que tem que renunciar a Satanás, às suas pompas, às suas seduções. Todo mundo sabe disso. Agora, é se empenhar nesses exercícios a colocar em prática o conhecimento. Eu sei que tudo o que o mundo me oferece é danoso, embora seja prazeroso, embora tenha aquele sabor de satisfação, é danoso, é um veneno. Então eu preciso me esvaziar disso aqui para receber a cruz de nosso Senhor. Então esse autoconhecimento é saber que eu sou um vazio sem Deus, e Ele precisa preencher esse meu vazio. Sem Deus, eu não consigo rezar sequer uma Ave Maria. É o que está nas Sagradas Escrituras, em outras palavras. E depois a contrição de seus pecados. A contrição verdadeira é detestar os pecados. Veja só, se eu tenho algum apego a algum tipo de pecado, eu tenho que detestar o pecado. Isso é uma contrição. A contrição é a dor na alma por ter ofendido a Deus. Isso é o que se define contrição. A contrição não se baseia em sentimento, não se baseia em lágrimas, nada disso. Quem tem o dom das lágrimas, chora os seus pecados, tá bom, isso é bonito. Mas a contrição por si só, ela é uma dor na alma, leia-se, não é uma dor de sentimento, por ter ofendido a Deus, e somente a Deus. Eu não posso me confessar porque de repente hoje eu acabei maltratando uma pessoa e eu estou com remorso porque a pessoa ficou mal pelo meu comportamento. Isso não é contrição sobrenatural. Eu estou só com remorso porque eu fiz uma pessoa sofrer. A contrição, ela foca sempre a Deus. Eu vou me confessar porque eu ofendi a Deus.
ao destratar o meu irmão, eu ofendi a Deus. E é isso que me leva a confessar. Que for só o irmão, eu vou lá, me perdoa, tá? Vamos tocar a vida. Até aqui, perfeito. Isso é uma contrição, assim, humana. Mas o que se refere aqui é porque Deus merece todo o meu amor e eu tenho tratado Ele com desamor. Isso é contrição. Então, não se trata de choro, nem de sentimento, mas é saber que Ele merece o meu louvor. Eu não louvei as suas obras, mas eu preferi as coisas mundanas. A contrição, pois, é uma dor na alma. Então eu peço nesses 12 dias esse conhecimento, conhecer os meus defeitos dominantes, conhecer as minhas fraquezas, conhecer as minhas misérias, e uma vez com esse conhecimento eu peço a Deus e a Nossa Senhora a graça da contrição perfeita dos meus pecados. Que eu posso dizer desta forma, é um conhecimento de si mesmo e através desse conhecimento uma conversão de vida, uma mudança de vida. É sair do estágio de pecador e entrar no estágio de que luta para ser um grande santo e ao final da vida ser um grande santo com a intercessão de Nossa Senhora. Isso tem que ser. Então, vai rezar o terço, vai vir a Santa Missa, vai fazer um pequeno jejum, vai dar uma esmola. Tudo que você vier a fazer nesses 12 dias, faça com essa intenção, do conhecimento de si mesmo e a contrição de seus pecados. Não são só as orações que ele coloca aqui, é tudo que a gente vem fazer, tem que ser nesse sentido. Até agora, hoje, ficar um pouco mais tarde na igreja, estudando o tratado, já posso oferecer a Nossa Senhora. Eu, particularmente, todo mundo sabe que eu gostaria de estar em casa já. À noite eu gosto de estar em casa. Deu 5 horas, eu não gosto de sair. Esse é o mundo ideal, o mundo real que eu tenho que sair, né? Então, para quem não gosta de estar aqui nesse horário, está sendo uma pequena contradição, eu já ofereço para o autoconhecimento e para pedir a contrição dos meus pecados. Quando você acordar amanhã cedo, a sua primeira oração, já fica a dica: Nossa Senhora, dai-me a graça do conhecimento de mim mesmo e a contrição dos meus pecados. E vai fazendo isso durante esses 12 dias. Para isso poderão, se quiserem, meditar no que eu disse sobre o nosso fundo mal. E considere-se durante os dias dessa semana como caracóis, lesmas, sapos, porcos. É tão forte, né? Dá até vergonha de ler isso aqui, honestamente. Não é? Se reconhecer um porco é meio complicado, né? E faz sentido, porque o porco fica lá, eu não sei por que isso, mas quem entende melhor fica lá naquela sujeira, né? O que é um pecador obstinado, se não ficar lá como um porco na sujeira? Ele está certo. Serpente, bodes, que horror. Ou meditar essas 3 palavras de São Bernardo. Pensa no que foste, um pouco de lama, no que és, um vaso de estrume, o que serás, alimento de vermes. Pedirão ao nosso Senhor e ao Divino Espírito Santo que os esclareça, repetindo essas palavras: Senhor, que eu veja. Está em Lucas, capítulo 18. Isso aqui pode até ser a sua oração durante o dia ejaculatória. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja a malícia do pecado. Senhor, que eu veja a minha maldade. Senhor, que eu veja. Isso é... Pede, 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 Deus vai te dar essa graça. Senhor, que eu veja. Que eu me conheça. Vinde, Espírito Santo. Rezarão todos os dias a ladainha do Espírito Santo e a oração que lhe segue. Recorrerão à Santíssima Virgem, pedindo-lhe esta grande graça, que deve ser o fundamento de todas as outras. Para isso dirão todos os dias o Ave Maria Estela e a ladainha de Nossa Senhora e a ladainha do Espírito Santo. Vamos ler aqui o número 78 e 79.
As nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo mal fundo que há em nós. Quando se deita água límpida e clara numa vasilha que não tem bom cheiro, ou vinho numa pipa cujo interior está azedado por outro vinho que teve anteriormente, a água clara e o vinho bom ficam estragados e ganham facilmente um mau cheiro. Do mesmo modo, quando Deus infunde em nossa alma, corrompida pelo pecado original e atual, as suas graças e orvalhos celestes, ou o vinho delicioso do seu amor, assim também os seus dons são ordinariamente manchados e estragados pelo mau fermento e mau fundo que o pecado deixou em nós. Os nossos atos, mesmo as virtudes mais sublimes, disso se ressentem. É, pois, da mais alta importância para adquirir a perfeição, que só se alcança pela união com Jesus Cristo, esvaziarmos-nos do que há de mal em nós. De outra forma, nosso Senhor, que é infinitamente puro e que odeia infinitamente a menor mancha que vê na alma, afastar-nos-á de seus olhos e não se unirá a nós. Faz um comentário aqui com aquele famoso pecado do dia a dia, gente. Toma cuidado. Eu penso que um dos grandes obstáculos da nossa santidade é não dar atenção ao pecado do dia a dia. Todo mundo faz, aqueles pecados que a gente faz, né, padre? É aquela fofoquinha, né? aquele comentáriozinho, aquela preguicinha. Esse pecado do dia a dia, meu amigo, já acabou de ler aqui. Nosso Senhor, que é infinitamente puro e que odeia infinitamente a menor mancha que vê a alma. Então, eu não uso esse termo, Messias, não uso esse termo, meu pecado do dia a dia. Eu não posso ter pecado do dia a dia. Tudo bem, comer os pecados, mas falar do dia a dia como se fosse uma indiferença, como se fosse uma coisa natural, como se a gente não pudesse vencer isso aqui, também está errado. Talvez esse pecado do dia a dia, que eu falei na missa dos fiéis defuntos, né, pode me custar alguns dias no purgatório, que não é nada agradável. 2 dias, 3 dias não, né? Fala mal do outro assim, achando que aquela conversinha boba do WhatsApp lá, né? Acho que ninguém está vendo, né? Você apaga do celular, mas Deus viu o que você escreveu. Então toma cuidado com esse pecado do dia a dia. E aquela frase lá do meu pecado de estimação, né? Outro erro também que eu já falei para vocês outro dia. A gente estima o que é bom, não o que é mal, né? Pecado é uma coisa ruim. Como ter pecado de estimação? Não faz sentido, né? Para nos despojar de nós mesmos, é preciso conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso fundo mal, a nossa incapacidade para fazer qualquer bem útil à salvação, a nossa fraqueza em todas as coisas, a nossa permanente constância, a nossa indignidade de toda a graça, a nossa iniquidade em toda parte. O pecado dos nossos primeiros pais arruinou-nos a todos quase por completo, azedou-nos, corrompeu-nos, fez-nos inchar como o fermento faz a massa em que é lançado. Os pecados atuais que cometemos, quer mortais, quer veniais, embora tenham sido perdoados, aumentam-nos a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e corrupção, deixando maus vestígios na nossa alma. O nosso corpo é tão corrupto que é chamado pelo Espírito Santo corpo de pecado. Concebido no pecado, alimentado no pecado, capaz de todo o pecado e sujeito a 1000 enfermidades. Né? Tem que ler uma frase por dia, né? Para entrar bem na nossa alma essa verdade, né? Você sabe que quando a gente medita bem isso aqui, isso serve para o nosso crescimento espiritual,
a gente consegue ser mais, entender melhor a pessoa que está do nosso lado. Quando eu falo entender, não quer dizer ser conivente, tá? Por favor. A gente consegue ter um olhar mais de piedade para as pessoas. Porque eu também sou assim, de outra maneira, mas também eu sou ruidoso. Eu sou maldoso. De uma outra forma, mas sou. Então, pedir a graça de Deus para a nossa cura. Corrompe-se de dia a dia e gera somente sarna, vermes e corrupção. A nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que chega a ser chamada carne. Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. A nossa única herança é o orgulho e a cegueira de espírito, o endurecimento do coração, a fraqueza e a inconstância da alma, a concupiscência, a revolta das paixões e as doenças do corpo. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, piores que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais gulosos que os porcos. Que horror, né, gente? Faz exame de consciência e acaba identificando isso mesmo. Mais coléricos que os tigres, e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que caniços, e mais inconstantes que os cataventos. De nosso só temos o nada e o pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Enfim, voltando aqui à página 176, o que nós temos que meditar nesses 12 dias é exatamente isso. Eu volto a insistir, não faça as orações só por fazer. Não reze no ônibus, não reze no metrô. Pelo menos esses 12, os exercícios, procure ficar em casa, isolado, meditando isso aqui. Porque senão não faz sentido, a gente fica lá só rezando como uma máquina e não leva a sério a contrição e o conhecimento de si. Tem que ter isso aqui. Senhor, que eu veja. Senhor, vou trabalhar, mas Senhor, que eu veja a minha maldade no trabalho. Senhor, que eu veja a minha maldade no ônibus. Que eu veja a minha maldade ao encontrar com a minha amiga lá da igreja. Que eu veja a minha maldade lá durante a missa. Senhor, que eu veja. Isso é importante. Na segunda semana, aplicação em todas as orações e obras de cada dia, a conhecer a Santíssima Virgem. Pedirão esse conhecimento ao Espírito Santo, podendo ler e meditar o que sobre isso lhe dissemos. Rezarão, como na primeira semana, a ladainha do Espírito Santo e o Ave Maria Estela, ladainha de Nossa Senhora e a ladainha do Espírito Santo, e um rosário cada dia, ou pelo menos um terço, por esta intenção. Era aqui que eu queria chegar. Eu sei que nós estamos na segunda semana, mas eu sei que a gente tem a tendência de rezar o terço, o rosário muito correndo, né? Eu entendo, sei lá. Mas da maneira ideal, se você não puder rezar o rosário todos os dias, procura rezar o terço bem rezado. E aqui o meu conselho é, se você não sabe meditar, deixa na mão de Nossa Senhora, mas pelo menos aqui, faça o propósito. Eu não vou rezar o texto em menos de meia hora. Eu vou ter, no mínimo, meia hora de texto. Fazer esse propósito. Né? Para rezar bem. Porque estamos no exercício, é que a gente vai se entregar a Nossa Senhora e está pedindo um milagre para ela. Eu sei que se for rezar o texto correndo, não reza em 15, 20 minutos. Tá tiroteio. Mas eu não aceito rezar em menos de 30 minutos. Veja, agora se puder rezar o rosário, eu não aceito rezar o rosário em menos de 1 hora e 30 minutos. Para rezar bem. Então, quando for a oração vocal das Ave-Marias, rezar pausadamente, saborear as Ave-Marias, digamos assim, né? Desliga a mente lá, toda a preocupação e está falando com ela. Ave Maria, cheia de graça.
Então, saborear as Ave Marias, a Santa Maria. E aí vale, né, aquela pausa entre uma dezena e outra. Não tenha pressa, para um pouquinho. Está rezando. A oração não é uma leitura ou uma recitação de orações, algo vazio. Precisa ter vida naquela oração. Ter vida. Imagine que eu chego na sua casa, acho que esse exemplo é válido. Eu chego na sua casa e falo rápido com você porque eu tenho que ir embora. Padre mal educado, grosso. Né? A mesma coisa com Nossa Senhora. Se a gente reza muito rápido lá, aquele tiroteio todo, nossa, não gosta da minha presença? Não gosta de falar comigo? Já quer ir embora? Aí podemos imaginar Nossa Senhora nos questionando sobre isso. Seria assim, agora que vamos nos consagrar a Nossa Senhora, temos que ter um amor muito profundo por essa consagração e os exercícios de Nossa Senhora. Eu vou me arriscar aqui ao que eu falei, falar para vocês, o que eu falei no encontro que eu tive com os jovens, que é um livro que eu estou lendo, vou arriscar, se vai dar certo eu não sei. Existe uma coisa que é chamada sentimento. Sentimento é aquela coisa que a gente tem, é permanente. Emoção. É chamada emoção. Emoção é quando você recebe uma notícia, olha, você vai ficar milionário, de repente fica todo eufórico aqui. Depois murcha, né? Ou se você vem sei lá, participa de uma missa, realmente o padre falou muito bonito, os cantos foram não tocou assim, eu saio da igreja emocionado. Mas de repente essa emoção some. Isso é emoção, emoção é coisa que causa aquele impacto, mas vai embora rápido. A consagração Nossa Senhora não pode ter essa emoção. Chega, é bonito, tá? A gente chora, lê, tira foto aqui, vai estar muito bonito. Depois, no dia 9 já passou. Isso é emoção. Emoção é aquele impacto que vem, causa um efeito e depois some. Aí tem o sentimento. Eu posso ter, depois da consagração da Nossa Senhora, um sentimento que não é uma emoção, não é aquela coisa forte, mas é aquela coisa que permanece. Não é forte, mas permanece. Então eu vou rezar o texto, eu vou me lembrar de Nossa Senhora, fazer tudo bonitinho, mas não é aquela coisa forte, é só um sentimento. Eu gosto de Nossa Senhora. Então, se a gente chegar nesse nível do sentimento, que é estável, não é aquela coisa grosseira, mas é estável, tá bom. Agora a ideia é a gente chegar na paixão, que é a mistura do sentimento com a emoção, que é aquilo que tem por Nossa Senhora, que é muito forte, mas permanece. São os santos. Os santos fizeram isso, né? A paixão que eles têm por Cristo é tão grande, pode me matar que eu não vou perder Jesus Cristo por nada. Não era um sentimento vago, né? Muito raso. Era tão profundo que seria a paixão que se entrega a Jesus até a morte. Então, por Nossa Senhora, temos que ter exatamente isso, essa paixão, porque eu preciso ser um apaixonado por Cristo, e por isso vou me apaixonar por Nossa Senhora, para me levar ao meu Salvador, como já falamos muitas vezes sobre isso. Entrevi um ideal, por ele se apaixona, tem convicção de nunca poder realizá-lo, mas quer prosseguir, quer aproximar-se do ponto luminoso que o atrai e lhe fascina a alma inteira, como que arrastado por um imã poderoso. Este homem é uma potência, será capaz de maravilhas. Ele está querendo dizer o seguinte, pode ser que, dada a nossa pequenez, a gente não faça grandes coisas por Nossa Senhora. Mas é preciso ter um desejo de fazer isso por ela. Eu quero fazer. Eu vou aproveitar cada oportunidade que eu tiver para falar de Nossa Senhora, eu vou falar. Cada oportunidade que eu tiver de rezar o texto, eu vou rezar. Entendeu? Eu não sou forte, mas eu quero ser. Tem que ter esse desejo. Os santos, em geral, grandes apaixonados da glória de Deus.
A chama que lhe crepita no peito sustentará sua convicção, ou seja, de ser de Nossa Senhora e de Jesus. Ao mesmo tempo em que esta convicção fecundará tal chama. E desse produto do Espírito e do amor nascerá a paixão, que tanto admiramos nos santos e homens eminentes. O apóstolo que tudo deixa, que diz adeus à família, à pátria e até à sua própria vida, é um apaixonado dos interesses divinos. Não é um sentimento que ele tem, não é uma emoção, ele é um apaixonado. Deixa pai, mãe, filho, vó, avô e se entrega a Jesus. É um apaixonado por Cristo. O mártir que afronta o carrasco e seus tormentos, calcando os pés à vida mais atraente, é um apaixonado do amor de seu Deus. Você é tão apaixonado que uma faca não vai fazer o recuar. O emocionado recua. O apaixonado não, pode me matar. Não vou voltar atrás. E aí, para encerrar esse ponto, né? Quando vem aquela ideia de reclamar, de tomar das mãos de Nossa Senhora tudo que eu entreguei, não, eu sou apaixonado por ela, é dela. E vai ser ela até eu chegar no céu. Não vou voltar atrás. Porque eu voltar atrás significa deixar Jesus. E eu não quero deixar Jesus por nada nesta vida.